Vou tocar em alguns pontos agora que é um pouco duro. Eu espero que os irmãos possam ouvir com o coração aberto, mas necessário, para que a gente ganhe compreensão a respeito dessas coisas. Mas olha só o comparativo que o Senhor faz a respeito da forma como a igreja em Laodiceia se via. Versículo 17, a parte A. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora, olha só o que, é que o Senhor fala a respeito dela. Arrogância. E nem sabes tu que és infeliz. Sim, Senhores, qualquer pessoa orgulhosa, qualquer pessoa soberba, arrogante, é triste, porque ela não sabe da vida espiritual. Quem tem a vida espiritual não consegue mentir, não consegue dissimular. É muito difícil, até numa fila, como eu falei, falar que está tudo bem. O plano do homem, o plano horizontal, o plano da hipocrisia, é hipócrita. Fala que está tudo bem, porque ganhou um carro, porque ganhou mais dinheiro esse ano, porque fez mais negócio, comprou mais uma propriedade, mas edificou Cristo. Passou o ano todo e não edificou Cristo. E fala que está tudo bem. Para quem tem vida espiritual, não está tudo bem, porque não edificou Cristo. A gente fica muito triste ver pessoas queridas nessa onda. miserável, Olha lá, pobre, cego e nu. tá vendo? Irmãos, Está na Bíblia. a palavra para infeliz, a melhor tradução para ela desgraçado, perdão, desgraçado. No grego vem a palavra talaiporos. E o significado dessa palavra é o seguinte: é uma pessoa que está passando por extrema dificuldade como um abjeto escravo. Miserável. Essa é a condição que o Senhor começa a traduzir. Segunda palavra, né? Primeira, desgraçado. Segunda palavra, miserável. No grego, eleinos, que significa aquele que está em condição lamentável. Terceira palavra, pobre. No grego, pitochos, que em vários lugares no Novo Testamento é traduzido como mendigo. Mendigo, aquele que não tem nada. Extremamente pobre. Quarta palavra, cego, túfilos. E essa palavra significa o seguinte: ó, cego no sentido de ouvir, pensar e ver. Olha só o nível da cegueira. É uma pessoa tão cega ao nível de não conseguir ouvir, pensar e ver. E por último, nu. A palavra gumnos, que significa despido, desprovido de armas, completamente indefeso. Você consegue entender o diagnóstico que o senhor traz dessa igreja? Dessa igreja que achava que ela estava bem. Dessa igreja que achava que estava tudo certo, que eles não precisavam de nada, que eles tinham tudo. Esse é o diagnóstico. E aí, eu quero tocar nesse ponto porque isso, irmãos, é apostasia. A apostasia, ela é o resultado de eu me ver de uma forma diferente da forma como Cristo me vê. E o que nós precisamos nesse tempo, irmãos, é estar tão próximo do Senhor que a gente consiga ver a nossa condição real diante dele. Não a forma como nós achamos que nós estamos. Você acha que você está bem espiritualmente? Você acha que a forma como você está se conduzindo é satisfatória? Você acha que a forma como você tem caminhado na sua jornada cristã lhe faz até melhor do que os outros? Cuidado, irmãos. Cuidado. A nossa referência é Cristo. Quando nós estamos mortos, nós perdemos a característica principal, que é a expressão de Deus na nossa vida.
E tem um texto que eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia agora, em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5. Ou seja, você dizer que é cristão e não falar de Cristo, nem de repente para o próprio cônjuge, para os filhos, para os amigos próximos, é um cristão nominal, não é um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro quer falar de Cristo. Então qualquer um pode se analisar. Não é o nosso objetivo julgar, mas sim é a nossa obrigação, por obediência a Deus, advertir da vida cristã. Texto todos nós conhecemos. Nós vamos ler os versículos do 14 ao 16. Aqui o Senhor fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do Presta alqueire, atenção, mas no sentido velador, figurativo. e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui, irmãos, está falando de que uma cidade edificada, ela não pode ser escondida quando ela está em cima de um monte. Ela aparece, ela é vista. Da mesma forma, uma candeia, ela não é acesa, uma lamparina não é acesa para você colocar debaixo de uma cama, para você esconder. Ou seja, a função de uma assembleia é brilhar na cidade onde ela está. A função de uma assembleia, ou seja, do grupo de pessoas novos nascidos, assim como de uma pessoa nova nascida, e assim nos colocamos aqui agora, é iluminar, é falar de Cristo. Essa é a iluminação. É esse, e está na Bíblia. Então, quer seja um grupo de cristãos, quer dizer, um cristão, a obrigação é testemunhar Cristo, como? Iluminando e falando deles. Aqui todo mundo pode fazer hoje chama-se setup, antigamente era estação de trabalho, né? E divulgar nas suas redes sociais, né? É isso que nós vamos fazer, mas fazer segundo a orientação do Espírito Santo, né? Nós estamos aqui orientando uma ideia, que é o que nós estamos fazendo, né? Como eu imito Cristo, vocês podem imitar o que Cristo disse para que eu fizesse, não só na empresa, mas como na academia, Dinamis. Está. E não ser ofuscada pelas coisas da cidade onde ela está. O problema da igreja Senhores, não. ofuscada pelas coisas da cidade, vocês não imaginam quantos problemas que eu tive ao andar nesse mundo com sócios, com pessoas que eu estava fomentando o empreendedorismo geotécnico nelas, e elas se revoltaram contra, elas rejeitam. E ainda tem pessoas que trabalham conosco hoje que rejeitam, né? Essa rejeição ela vem do maligno, que é o que as utiliza para nos atacar. Nós não temos raiva, nós não ficamos com raiva dessas pessoas, mas sim nós ficamos sedentos para que elas tenham um novo nascimento, tenham arrependimento. Falei hoje muito no grupo interno de arrependimento. É através do arrependimento que nós podemos ter um novo nascimento. E quem nasceu de novo também tem que se arrepender, porque todo dia nós estamos num processo, numa carreira espiritual, onde o Espírito Santo fica denunciando, vamos dizer assim, entre aspas, os nossos erros, nossos equívocos, as nossas atrações pelo mundo. E o Pai Nosso fala, não deixa isso cair em tentação. Odisseia é que ela se tornou uma expressão da cidade onde ela estava. E não brilhou para influenciar a cidade onde ela estava. E aí eu lhe pergunto, o quão parecido com um goiano incrédulo você é? Eles são de Goiás. Quanto das coisas que um goiano incrédulo faz que você faz na sua vida? Quantas das rotinas de um goiano incrédulo que faz parte da agenda dele, faz parte da sua agenda? E aí, Esse é o ponto. e aí vale para qualquer cidade, para qualquer empresa, né? As pessoas estão em cidades, elas estão em grupos de amizade social, familiar, nas empresas.
quanto que essas coisas te influenciam no lugar de você, como cristão verdadeiro, influenciar essas pessoas? Todas as coisas que eram comuns naquele lugar se tornaram comuns na